Muitas vezes a pessoa não percebe, mas pode estar com o início de glaucoma, uma doença que pode levar à cegueira. O glaucoma se é identificado no início, numa consulta oftalmológica, até pode ser contido o avanço. Março é o mês que se fala sobre o combate à doença e é muito importante estar atento. Quem conversa com a gente sobre isso é o oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem? Bem, prazer estar aqui. Prazer é meu. Bom, é importante começar a falar que a pressão ocular não tem nada a ver com a pressão arterial, que é aquela que a gente mede, né, no pronto atendimento, na farmácia. Perfeito, exatamente isso. A primeira diferenciação que é importante se fazer é que a pressão ocular, ela não tem ou tem muito pouco a ver com a pressão sistêmica, com a pressão arterial. E a pressão arterial e a pressão ocular é o principal agente causador do glaucoma. A pessoa sente alguma coisa quando está com a pressão ocular alta? O que dá para identificar ou não dá, só indo mesmo à consulta? Aí que tá. Existem vários tipos de glaucoma. E muitas pessoas não sentem nada quando estão com glaucoma, que é o glaucoma mais comum, né? A gente tem vários tipos, o glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma crônico, antigamente dito dessa forma, e o glaucoma agudo. O glaucoma agudo, ele dá sintoma, porque ele é de uma forma súbita, aumenta muito a pressão do olho, e aí por isso a pessoa tem dor, embaçamento na visão, olho vermelho, e aí ela procura, e quando não procura atendimento ou é diagnosticado errado, pode até perder a visão em questão de horas ou até dias. Agora, esta do glaucoma crônico, que é uma doença lenta, insidiosa, silenciosa, essa, se não for feita uma avaliação de rotina preventiva, a pessoa pode estar perdendo a visão sem saber. Uma das formas de identificar o glaucoma, claro, é o especialista que vai identificar, mas é que a pessoa vai perdendo a lateralidade, né? Ela não consegue, a gente está olhando para frente, a gente consegue enxergar algumas coisas na lateral. Quando a pessoa está com glaucoma, ela não consegue, né? Isso aí. Quando a gente vê uma pessoa com glaucoma avançado, né, um glaucoma que já comprometeu muito a função da visão dela, a gente percebe algumas coisas. Por exemplo, ela é uma pessoa que ao dirigir ultrapassa um sinal vermelho porque não enxerga acima, o campo visual limitado da parte de cima. Ela às vezes não enxerga uma pessoa estendendo a mão para cumprimentar, porque ela já perdeu essa parte visual. Mas é justamente isso que a gente não quer que aconteça. Tá? Porque quando chega nesse nível de comprometimento de visão, significa que o glaucoma já está avançado. Já está alto, então, se começar a não enxergar assim. Então, o ideal é que não chegue nesse ponto, tá? Principalmente porque o glaucoma se trata de uma doença que causa perda visual irreversível. Aliás, ela é a primeira causa de cegueira mundial, né? A primeira causa mundial de cegueira irreversível. Então, milhares de pessoas ficam cegas constantemente em todo o mundo por causa do glaucoma. Tem pessoas que são mais suscetíveis a terem a doença, quem já tem casos na família, por exemplo? Exatamente, perfeito. É importante levar em consideração esses fatores de risco, sim, tá? Por exemplo, se você já tem mãe, avô, irmã que já tem diagnóstico de glaucoma, infelizmente a chance de você vir a ter é maior. Eu gosto sempre de falar o seguinte: a chance de você ter não significa que você vai ter, mas sim o aumento da probabilidade. E aí você deve se cuidar, porque com essa doença aí normalmente as pessoas não percebem que tem. E aí é o sinalzinho de alerta. História familiar é a primeira, a genética. Depois nós temos a idade. Depois dos 40 anos costuma-se aparecer mais o glaucoma, tá? Outros fatores de risco são pessoas de raça negra e também automíopes, por exemplo, né? São alguns dos fatores de risco que a gente tem aí. Procurar uma consulta médica a cada ano já é o suficiente? Sim, a consulta preventiva, exceto em situações que o teu oftalmologista vai diagnosticar algo que vai fazer com que você precise mudar essa frequência, é o que a gente recomenda. Uma vez ao ano, faz a verificação, e eu sempre gosto de frisar para os meus pacientes e para as pessoas com quem eu converso. A consulta não é para o óculos, a consulta não é para trocar grau. Às vezes você pode passar 1 ano, 2, 3 anos com o mesmo grau, isso não é o problema. Mas nessa consulta você vai ver o que está acontecendo com o teu olho para prevenir justamente doenças como essa. Porque o glaucoma, principalmente esse mais comum, esse que eu falei do ângulo aberto, ele não dá sintoma nenhum. A pessoa, nossa, mas eu nunca senti nada. É devagar, se você perde 1 ano, perde um pouquinho do campo, mais 1 ano perde um pouquinho, a hora que você vê ele, alguns anos você pode ter perdido bastante e não sentiu, isso é natural. Agora, numa consulta de rotina é possível a pessoa diagnosticar e tratar para que não chegue naquele grau de comprometimento mais severo. Consegue-se parar, mas não reverter, é isso? Exatamente, tá? O que lesou das fibras nervosas, porque o glaucoma, ele não é a pressão alta do olho, embora muita gente
conheça dessa forma. O glaucoma é a doença do nervo, a lesão do nervo, que é causada principalmente pela pressão alta dos olhos. Porque aí vale lembrar que existe um tipo muito raro de glaucoma que chama glaucoma de pressão normal. Então aquela pessoa que se só medir a pressão do olho, ela vai muitas vezes se enganar achando que não tem o glaucoma e pode estar desenvolvendo sim. É aquela tal história, 13/9 na pressão sanguínea, pode ser uma pressão normal para a maioria das pessoas, mas 13/9 tem gente que já está passando mal. Então as pessoas são diferentes, os organismos são diferentes. Por isso a importância de saber verificar isso. E o oftalmologista que vai consultá-la, com certeza vai ter condições de verificar isso. E às vezes, se for, de repente, num atendimento mais corrido e tal, é bom pedir, né, doutor? Porque, assim, é o tipo de coisa que às vezes acaba passando numa correria, num dia a dia. Pedir, doutor, veja minha pressão ocular. Uma consulta oftalmológica de rotina, ela deveria contemplar, sim, a medida da pressão ocular. Tá? Eu acredito que praticamente todos os oftalmologistas devem fazer isso, mas infelizmente, como você me disse, às vezes na correria alguma coisa pode se deixar passar, mas aí você que está fazendo essa consulta deve sim se preocupar. E como está a pressão dos meus olhos? Isso é um fator muito importante, né? O exame oftalmológico, ele contempla a inspeção, a conversa com o médico, o exame do grau, o exame do fundo do olho e da pressão do olho, que são os básicos, assim, os critérios básicos de uma consulta de rotina. E é importante falar que, embora tenha falado do olho vermelho, da dor, não é para o pessoal sair desesperado, né? Não. Isso pode ser a característica de várias coisas, né? Um olho vermelho pode ser desde uma simples irritação, uma noite mal dormida, um glaucoma também, uma conjuntivite, uveíte. Então tem várias causas aí de olho vermelho, né? E veja bem, não é porque você tem olho vermelho também que você tem uma doença grave. Tem que procurar ajuda médica mesmo, né? Tem que se conhecer. Às vezes a pessoa que tem alergia está direto com o olho vermelho, né? Tem muitas causas aí para serem vistas, né? Então, só para a gente fechar, é importante que pelo menos uma vez por ano marque ou no SUS, ou onde for possível, né? Isso, uma consulta oftalmológica, gente, uma consulta com médico oftalmologista, uma vez ao ano, vai evitar você de ter várias doenças, cuidar bem dos seus olhos. E lembre, o olho é um órgão muito importante, é através dele que a gente se depara durante todo o dia com mais de 80% de todos os estímulos que a gente tem no dia. Então, é muito importante cuidar bem dele e da sua saúde. Se não pode, uma vez perdido, vai entrando em cegueira mesmo, né, doutor? Se a pessoa tiver esse problema e demorar para descobrir, essa e outras, né? O exame oftalmológico ele é capaz de diagnosticar mais de 300 doenças, eu não vou saber dizer o número exato agora, mas milhares de doenças aí só com o exame oftalmológico bem feito. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Fico à disposição por outras vezes. Obrigada.